Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Money Uninter. Esse videocast que tem a função de trazer para vocês os temas mais relevantes da área de economia, contabilidade e finanças. E hoje nós vamos trazer um tema que, de certa forma, acaba atingindo 70% do PIB brasileiro em termos de empresa, de segmento de atuação, que é a empresa de serviços. Nós trouxemos aqui a Mariana Amaral Pinto, né, para trazer o case que ela implementou dentro de uma empresa de serviços, que no caso é um escritório de advocacia aqui de Curitiba e com atuação, eu imagino, no Brasil todo, e onde ela conseguiu alterar, né, e trazer uma robustez de gestão econômica e financeira muito relevante para esse negócio. Ela mudou toda a forma de enxergar e de gerir os recursos desse negócio. E para nos acompanhar também, professor Marcos, que é o coordenador de economia, que vocês já conhecem, que está sempre aqui conosco também. Mariana, boa tarde, seja muito bem-vindo. Queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui trazido. Eu quero destacar também que a Mariana, ela é finalista, uma das 3, do Prêmio Revelação Equilibrista 2023, né, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Parabéns por isso, Mariana. Obrigada, gente. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Fiquei muito feliz com o convite, né? Lisonjeada mesmo. Trabalho já há mais de 20 anos em escritórios. Na verdade, 15, mas eu sou casada com um advogado que dá para contar, né? Dá para contar. Conta já. Já conta, né? Sim. Então, vi crescer, inclusive, nasceu o escritório dele, na verdade, né? Renascer, porque já existia, mas era do pai. Então, eu estou nesse mundo faz bastante tempo. E é um mundo bem diferente mesmo, é um mercado de serviço, mas ele é um mercado jurídico que tem muitas especificidades. E eu gosto muito dessa área. E aí tive a feliz mudança, na verdade, de cenário, quando eu saí de um escritório há bastante tempo, mudei e tal. Cheguei no Marins Bertoldi em janeiro do ano passado, com esse baita desafio. A gente não sabe quando vai entrar, né? Mas era um baita de um desafio. E aí, assim, deu tudo certo. E por isso chegamos a essa indicação, né, a esse case, ao prêmio na categoria Revelação do IBF. Que foi muito bacana, porque é um reconhecimento do trabalho, né, que a gente faz, meu e da minha equipe, né? Que foi muito bacana mesmo. Muito legal, principalmente porque normalmente quando a gente pensa nesse tipo de premiação, quem acaba levando aí o grande destaque são empresas grandes, né? Indústria. Com uma escalabilidade de receita, de faturamento, de resultado muito grande. Nesse caso, uma empresa de jurídica, né? Não é pequena, tá, gente? Nós não estamos falando de um escritório pequeno, né? Mas poderia ser também, por que não, né? Receber esse destaque é sinal de que realmente sua atuação foi bem relevante e significativa, né? Concorda, professor Marcos? Sim, e é interessante ver justamente essa variação, né, de sair da indústria e ir para a área de serviços, até porque as indústrias tradicionalmente trabalham aí com modelos bem focados na questão de custos, né, no investimento em tecnologia, e quando a gente vai para os serviços, a gente tem um setor que está em crescimento, né, já tem uma relevância significativa, mas tem aí, talvez, vamos colocar muitos desafios, como esse que você encontrou, de começar a criar modelos próprios, né, de gerir, né, os seus recursos, né, e não, às vezes, se pautar em modelos mais consolidados, que nem sempre são os melhores, que me parece que é o tom, né, que você conseguiu dar essa visão, justamente, opa, não adianta usar um modelo muito tradicional aí de outras áreas, quando na verdade a gente tem que olhar para as nossas especificidades. Eu imagino que a primeira questão foi essa para você, não é isso? Sim, são muitos desafios dentro da área de serviço. Então, imagine primeiro que você tem, sabido, bom, os contadores, né, são uma classe, né, dentro de serviço, por exemplo, mas eles já saem de lá melhores para fazer a gestão do próprio negócio. Mas imagine advogados, médicos, sei lá, dentistas, veterinários e outros tantos profissionais, fisioterapeutas. Como que ele faz para sair e abrir sua empresa? Porque é isso que é, né? Mesmo algumas pessoas falam, mas não é bem uma empresa, é um escritório. Mas é uma empresa, né? Não, tem fins lucrativos. Não é uma ONG, né, sem fins lucrativos. Então, a gente precisa fazer com que a gestão traga justamente isso. Qual é a visão econômica e financeira daquele negócio? Para onde vamos, né, como estamos. E uma coisa muito bacana que acho que mudou muito dentro do escritório é assim, não só olhar retrovisor, que é o que já foi.
né? E uma visão muito de caixa. Gente, vamos olhar para frente, vamos projetar esse nosso negócio. Então, acho que mudou muito isso, fez com que a cultura do escritório mudasse, porque a gente conseguiu engajar a organização inteira dentro dessa mudança. Porque deu que fazer orçamentação. Cara, o processo de orçamentação dentro do escritório foi sofrido ano passado. Esse ano a gente está finalizando e foi muito bacana, assim, a construção dele e tudo mais. Porque a gente já veio de um ano que foi martelado, muito batido no passado para poder construir isso. Então, olhar futuro, não só retrovisor. Então, foi uma mudança bem grande. Acho que dentro de serviço, isso não é uma realidade. Então, o médico ou o advogado, ele sai pensando em atender o cliente, em resolver a dor dele. E quem vai resolver a dor dele? E, geralmente é um escritório, seja escritório ou outras pessoas, médicos e tudo mais. Quando você começa, você não vai ter uma equipe fiscal dentro, não vai ter contadores, você não vai contratar. Às vezes você não contrata nenhum administrador ou qualquer pessoa profissional da gestão. Você vai, na verdade, vai fazendo, né? A secretária vai emitir nota e começa assim. Então, até chegar nesse ponto que a gente pode profissionalizar a gestão, tem um bom caminho a ser andado. E aí também precisa que o sócio, né, ou a pessoa que abriu está empreendendo, tem essa visão de que uma hora ela vai ter que pensar na profissionalização da gestão. É isso que você falou, me chamou a atenção, né? Porque a gente acaba conhecendo muitos profissionais, prestadores de serviços, e é claro, eles saem ali da formação deles voltado para o mercado que eles vão atuar, né? O que o médico vai atender e tudo isso, a clientela. E teve uma palavra que você falou que eu achei bem interessante, que é justamente o teu papel ali na questão da visão para frente. Né? Acho que até essa visão para trás, muitas vezes se imagina sempre, eu estou formado, estou atendendo, então está entrando dinheiro, basta acumular e as coisas vão acontecer e eu vou tomando decisões aí ao acaso, aleatoriedade, né? E quando você falou visão, é justamente isso, né? Como que eu vou gerir esse negócio? Como que esse negócio ele vai expandir? Porque na economia a gente sempre está preocupado assim, né? Em quanto tempo você pretende expandir ou atingir certas metas? E não é só uma questão de métrica para dizer que tem, né? É uma questão de sustentabilidade mesmo, Sim. né? Como que eu vou me manter? E essa visão foi muito difícil de mudar? Assim, ou os retrovisores eles estavam cada vez mais amplos? O retrovisor, na verdade, ele é maior do que o para-brisa. Foi o que eu pensei. E aí fica difícil. Mas assim, o que eu tenho como... acho que o escritório estava no momento que precisava mudar. E eu tive 2 sócios, óbvio, não foi assim, eu entrei já... Né? Teve um tempo ali, inclusive, de confiança, da minha confiança com os sócios deles comigo. Porque era um namoro, né, que começou e eu tinha um diretor e quando o diretor saiu, eu me vi assim, num mês, eu estava sentada, 15 dias na verdade, eu estava sentada na frente da mesa do conselho para falar sobre os números. E eu, oi? Eu tinha um diretor, era ele que fazia isso, eu tinha que fazer fechamento. Então, e aí tinha que fazer chegar, na verdade, com alguns passos para poder chegar no que a gente tem hoje. Então, eu tive que fazer fechamento, por exemplo, do que a gente chama de fechamento por competência, a partir de janeiro desse ano. Porque ano passado ainda era por caixa. O que é caixa? Entrou, saiu, paga os impostos e sobrou. Né? A gente tinha essa visão, óbvio, não assim tão simples, tinha um modelo, imagine que é uma mistura um pouco de resultado, de competência com caixa, tá? Tinha umas contas ali para identificar. Então. E assim, a gente não tem uma equipe de contabilidade dentro do escritório, então essa ponte junto com a contabilidade externa, também tem que estreitar a relação, né? Então muitas reuniões com a contabilidade, mas antes disso pessoal, precisamos mudar. E quando teve essa questão dessa mudança para mim lá dentro, eu tinha alguns pacotes na minha mão. Mudança do software, a gente precisava terminar de implantar o software, o ERP, que controla o escritório, tanto a parte operacional jurídica quanto a parte financeira. Então, a gente tinha que terminar de implantar esse software. Isso já estava quando eu entrei como um pacote para mim. E outras áreas que ficavam comigo, tipo RH, TI, marketing. Assim, eram muitas coisas junto comigo. E aí, quando a gente viu que eu tinha que focar nisso, eu tive que começar a abandonar um pouquinho. Dar um pouquinho pra lá, vai um pouquinho pra cá, porque eu preciso focar no financeiro. E aí, quando teve a saída do diretor, aí não tinha jeito, né? Aí eu tive que realmente me enfiar de cabeça nisso pra terminar. E aí, teve também uma situação que o escritório sempre foi muito preocupado com governança. E o escritório já tinha um conselho de administração com o conselheiro externo. Na pandemia, perdemos o conselheiro externo. E aí, ficamos naquele período até ali 2021 sem um conselheiro externo.
Ano passado, logo no que também o diretor saiu, a gente levantou a bandeira e falou, gente, precisamos do conselheiro externo de volta. Tem que achar alguém que possa compor o nosso conselho. E achamos esse conselheiro que me ajudou muito também. Porque daí vieram todas as demandas para que me ajudasse quando eu levantava a bandeira, ou alguém levantava a bandeira, ele corroborava. Então a gente foi fazendo um trabalho muito assim de conhecimento do terreno para depois a gente avançar. Então 2022 foi um trabalho de vamos virar a chave. Decidimos, então vamos. Foi assim. Ah, que legal. Isso é muito legal, tem um outro contexto que é um fator chave aí, né? Que é um cenário pós-pandemia, né? Porque até então é muito fácil você trabalhar com caixa. O que é caixa, gente? É o resultado de dinheiro mesmo, liquidez. E competência é quanto que você está tendo de lucro ou prejuízo. Quando você não tem essa visão diferenciada, você acha que o que está em caixa é lucro. Isso. Né? Então, contabilmente, para começar, que é equivocado, é incorreto, né? Mas a gente sabe que do ponto de vista de gestão, muitos empresários, e aí sim, como dentista, médico, arquiteto, engenheiro, todos são empresários. Eles têm o CPF, que é uma coisa, e tem o negócio, que é outra coisa. Então, você pegou esse cenário dentro de um contexto pós-pandemia, porque até então, a receita ia fluindo, né? Você tem aquele processo, ele inicia, tem uma vida de 1, 2, 3 anos, de acordo com a causa, ou até mais, e aí chega pandemia, o judiciário fecha. Se o judiciário fecha, o que acontece com as causas? Receita também para de entrar. E aí o caixa quebra, né, gente? O que acontece aí, né? Na verdade, assim, o escritório, a gente pensa às vezes no mundo jurídico apenas no contencioso, ou seja, numa causa, né? O escritório é muito consultivo. A gente tem trabalho de governança, inclusive com as empresas, tem trabalho muito de prevenção. Então, a gente não é só contencioso, mas sim acontece. Mas o que acontece é não só a causa, e a causa pode demorar 10, 15 anos. A gente estava hoje tendo êxito no escritório de processos que começaram há 15 anos. Mas a gente tem também outros projetos que são muito importantes no escritório, que a gente é muito, inclusive, atuante, que é, por exemplo, M&A, due diligence, projetos de sucessão, planejamento sucessório, planejamento tributário. E aí, quando você está numa pandemia, a empresa fala, bom, não é isso minha prioridade agora. Talvez o tributário. Em outras coisas ele vai segurando. Bom, nada, eu não vou mexer em sucessão agora. Imagina, gente, no meio da pandemia, não sei o que vai acontecer, não sei nem se vai ter sucessão. Não vou fazer o M&A agora, não vou comprar, não vou vender minha empresa, não vai fazer isso. Então, essas coisas, óbvio que diminuem. Mas o escritório até que não, a gente não sentiu isso. Mas o que causava, na verdade, na gente uma insegurança é justamente o controle do caixa. Então vamos pensar uma coisa. Em escritório da advocacia, acontece a gente receber dinheiro que não é nosso. Porque você recebe alvará dentro da nossa conta que eu tenho que repassar para o cliente. Então é caixa, mas não é meu. Então eu não reconheço aquela receita, mas está no caixa. Então se você não tem controle econômico do que aquilo é, você pode sim cair nessa. Aquele dinheiro é meu? Se não confundir, né? Exatamente. Então precisa ter esse controle. Então não necessariamente, não foi o caso do escritório, mas eu sei de escritórios que realmente tiveram essa situação. Porque realmente a vida do processo é muito longa e na pandemia poucos processos entraram. Então tem escritórios que passaram por isso bastante. Não era o nosso caso. A gente realmente tinha coisas que a gente tinha que melhorar, até porque é um escritório grande, mais de 30 anos, quase 30 anos de mercado, a gente precisava profissionalizar. E é o meu papel, né? Então se eu entrei, é o que eu gosto de fazer, inclusive, entrar nos escritórios, enfim, nas empresas e profissionalizar a gestão, a gente precisa melhorar. E aí o escritório estava num momento que, beleza, então acho que dá para fazer tudo isso agora. E a gente também tinha uma mudança do exercício. Porque o escritório gostava a gente paga distribuição de lucros, e eles gostariam que a distribuição de lucros acontecesse em dezembro. E aí o exercício era diferente do contábil, era de dezembro a novembro. Novembro de um ano, dezembro de um ano, novembro do outro. Aí a gente falou, não, gente, vamos acompanhar, vamos mudar isso, vamos conversar com a contabilidade. E aí a gente foi fazendo essa mudança. Então tinha meio que assim, a hora que a gente olha o cenário, é óbvio que eu não olhei o cenário e falei, tudo isso eu preciso fazer. Cada pedacinho, cada digamos, pecinha desse quebra-cabeça foi aparecendo conforme eu fui conhecendo mais do escritório. Então não foi assim do nada, então vamos fazer tudo isso, né? A Mariana vai se encontrar. Não, justamente foram coisinhas. Eu tinha que arrumar o sistema, terminar a implantação dele. Ali eu já encontrei algumas deficiências, tinha que arrumar isso, melhorar procedimento e fluxo da área financeira. Então foi ali que foi construindo, até que a gente chegou, gente, precisa arrumar isso, vamos conversar com a contabilidade, terceira, muita conversa. Então foi assim, foi uma construção mesmo. Gente, eu quero dar boas-vindas e um alô para todo mundo que está nos acompanhando, e em especial para o Dias Dávila,
que está no Japão acordado a essa hora nos assistindo. Isso é um privilégio, agradeço muito por isso. E convidar todos vocês para trazerem as perguntas aqui, a interação, para que nós possamos compartilhar com a Mariana, com o professor Marcos e esclarecer as dúvidas que porventura surgirem. Desse case da Mariana, Marcos, o que mais me chama a atenção é que quem olha diz que nós estamos falando de dinheiro e contabilidade, né? Aí você ouve o discurso, nós estamos falando de gestão, de economia, de governança. Essa interdisciplinaridade é exatamente o que a gente busca na formação dos nossos profissionais, né? Não é porque eu sou uma coisa que eu só tenho que ficar nisso. Ainda mais hoje em dia, né? E chama atenção à medida que vai falando ali, tenho que verificar o sistema, né? Eu tenho que integrar o sistema, eu tenho que desenhar processos, né? Claro, cada profissional tem a sua área de especialização, a área que escolheu, né? Que tem aí maior nível de aprofundamento. Mas não tem como você realizar suas atividades sem integrar esses saberes, né? E aí, enquanto falava, eu fiquei pensando justamente uma das dificuldades que ainda existe, né, principalmente em relação a sistemas, né, porque o pessoal confia muito na compra do software. Imagina que é como se você entrasse na loja, eu comprei o software, eu coloco e ele resolveu os meus problemas. O pessoal de serviço passa muito por isso, né, porque é mais fácil eu pagar ali, comprar o produto e ele vem. E na verdade você precisa de uma customização, né? Você precisa de ajustes que às vezes não é nem um profissional de TI que vai fazer isso, mas alguém que vai fazer a integração dessas áreas de conhecimento, né? O contábil, a gestão, a visão econômica, né? A própria o core da empresa, né? O que ela faz, o que ela está entregando e ajustar. E esse ajuste requer justamente esse diálogo, essa empatia, esses desafios, né? Você falou do conselheiro, eu achei muito legal porque governança é algo que as empresas menores estão começando a perceber o quanto é importante para que você não tenha o problema de um profissional que às vezes possa enviesar o processo, né, justamente pelos seus hábitos, pela sua experiência, e essa visão externa de alguém que contribui, né? E aí você também não fica mal diante das outras pessoas achando que é uma iniciativa somente sua, é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião. Aqui a gente fala muito disso, os nossos convidados são sempre pessoas que eram para trazer a implementação de processos, né, a criação de processos usando conhecimento. E isso me parece bem o que você tem feito, né, e o destaque que você tem ganhado. E aí, nesse sentido, né, você imagina que esse caso específico, assim, ele está ganhando justamente um prêmio porque as outras empresas de serviço, elas estão muito distantes ainda dessa percepção. Você acha que elas ainda olham muito, o software é um produto, eu acredito no produto, eu acho que talvez culturalmente no Brasil as empresas acreditam muito no produto e ainda não olham para essa importância do profissional nessa gestão multidisciplinar? Eu acho que sim, ainda... Veja, tem acho que os dois lados, né? Primeiro, é sabido, dentro de serviço, e vocês não estão aqui para não deixar mentir, as margens de lucro são maiores do que indústria. É outro tipo de margem. E eles não estão acostumados com essa margem baixa. Precisa ter uma margem alta. Então, às vezes, ele não imagina que ele precisa profissionalizar. Então, tem dois pontos aí que... E não só escritórios de advocacia, estou falando de... Porque eu também já trabalhei com médicos também, e estão ali parecidos. Eles esquecem que tem que profissionalizar. Então, eles vão assim pelo... Mais ou menos, eu posso pagar aquilo, eu vou pagar só aquilo, eu não vou pagar isso, não vou pagar aquele outro. E óbvio, né? Eles não vão... No começo, eles não veem valor na gestão profissionalizada. A partir do momento que você começa a dar essa importância, entender e reconhecer isso dos profissionais que a gente fala, do economista, né? Eu sou formada em economia, mas eu sempre trabalhei com gestão. Mas do economista ou de um contador, pega um administrador, coloca dentro de uma empresa dessa, ele vai mudar. Assim, realmente acho que é exponencial que muda. Ele realmente melhora. Por quê? Porque ele começa a ter visão da gestão do escritório dele ou da empresa dele. Ele vai ter visão de passado e futuro, né? Que é o que a gente estava falando. Então, acho que eu vejo hoje ainda, e porque eu conheço bastante do mercado, pelo menos do jurídico e de médicos, inclusive, que eles ainda estão engatinhando. São Paulo, acho que um pouco menos. Em São Paulo, a gente vê que a profissionalização realmente vem assim mais forte. Mas no Paraná a gente precisa crescer bastante, que é demonstrar o valor que esses profissionais que estão nessa mesa, têm para essas profissões, digamos assim, essas empresas desse setor. Isso que você falou é algo assim que eu observo já, digamos, de longa data, né? No serviço, como você falou, tem uma margem de lucro maior, né? E essa margem de lucro, uma vez que você executou ela, você quer manter. E aí, essa visão de profissionalização, às vezes essa dificuldade é de entender que, por exemplo, a contratação desses
desses profissionais devem ser vistos como um investimento, né, para potencializar. E o investimento inicial, às vezes, ele pesa no orçamento, né? Mas você tem que ter uma perspectiva, um escalonamento de quanto que isso vai render lá na frente. E aí eu penso até na nossa cultura aqui, porque muitas vezes, vou pegar exemplos próximos que eu tenho, né? Eu sempre falo, o indivíduo está lá com a empresa dele, não, estou com um problema na gestão financeira, não sei o que, mas por que você não contrata um profissional? Mas eles estão pedindo muito. É verdade. O salário o cara veio fazer a entrevista comigo, ele me pediu muito. Daí eu falei, tá, mas você já fez o cálculo, quanto que ele vai potencializar e ele não vai suprir, digamos aí, quanto você vai pagar para ele de salário, né, no sentido de compensar o retorno, né, porque você não está fazendo nem o planejamento e também não está fazendo a gestão financeira. Mas justamente essa preocupação do lucro faz com que a visão deles ainda fique um pouquinho, peço perdão para quem está ouvindo, assim, mas parece que tá um pouquinho mais tacanha, sabe? Assim, tipo... Inclua contadores nisso, viu? Economista, quando mexe no meu não é fácil assim, né? E é aquela questão do começo, lá, que a gente falou dessa visão, pera lá, uma hora essas coisas podem ruir, né? E só olhar para o caixa é justamente que chega o momento do pânico. Então, deu um momento de crise, não consegue avaliar se essa crise ela é pontual, se ela é sazonal, se de repente é um momento de revisão, justamente porque está naquela visão, vamos dizer, muito simplista, né? Enquanto está entrando o dinheiro, ok. E a gente que é da economia, mesmo que você não atue, a gente sempre estuda lá nas teorias que às vezes a visão de negócio do indivíduo pode estar presa a elementos ali do dia a dia, mas a variável que vai mudar o negócio dele é externa. Né? Assim, por exemplo, até como a gente fala muito aqui de IA, né? Como a IA está interferindo. Às vezes a tua demanda pode estar sendo transferida não para um concorrente no modelo tradicional, mas outros elementos que estão aparecendo no mercado. E para isso você precisa de uma equipe, de novo, multidisciplinar, né? Que olhe para o negócio, que olhe para o processo, vai resolver digamos, a ordem da casa, né? Mas essa ordem da casa ela tem que olhar para o mundo, né? Para fora. Exato. Né? E muda bastante, né? A gente vê, por exemplo, eu trabalhei em clínicas médicas, onde a médica fazia o laudo e ela gravava. Olha como era. Ela gravava, faz bastante tempo. E ela gravava, a médica gravava o laudo, ia para uma, digamos, uma auxiliar ali, ela ouvia, ia digitando o laudo. Era assim, gente. Até, sei lá, 2008 foi quando eu já comecei em escritório, antes disso, então 2005, 2004, e hoje já o que já mudou, né? Hoje eu acho que, primeiro que já, se ela gravar, alguma coisa já colocaria no papel sozinho, né? Sim. Hoje eu acho que a máquina ela já sai falando, já sai o laudo pronto quando ela está falando de uma ecografia, por exemplo, em você. Então, óbvio que evoluiu e algumas pessoas perderam, inclusive, esse posto ali, que era só a pessoa que datilografava, digamos assim, esse laudo. Dentro do mundo jurídico a gente também tem isso. E outras profissões também, né? Você vê agora o próprio Office 365. Olha, fazendo propaganda, pode? Tá vindo... Nossos alunos já recebem. A gente tem no pacote, os alunos têm acesso ao Office, é só baixar. O Windows, o pacote está vindo agora, vai começar a vir com o chat GPT. Então, assim, você não vai mais fazer planilha, faça tal coisa. O Excel vai fazer. Ai, gente, Word, faça tal coisa. PowerPoint, faça tal coisa. Assim, a gente vai começar a ter isso. E óbvio que traz muita produtividade pra gente, né? E aí, se a gente tá ali na parte de gestão, e principalmente estratégica do negócio, onde você demonstra lá vamos pensar no médico, né? Ou no contador, ou no engenheiro, de que você como na pessoa ali de gestão que tá olhando pro negócio dele, tá olhando, foi o que o Marcos falou, eu tô olhando, fazendo uma matriz SWOT para você. Eles param para fazer uma matriz SWOT, por exemplo, uma coisa mais simples. Não, que é olhar o mercado. O que o IA tá... Quem são as minhas ameaças e as minhas oportunidades? Exato. Ali vai estar... A gente vai ver essas duas coisas, né? O IA, tanto numa coluna quanto na outra. Ameaça e oportunidade. O que a gente tem de oportunidade com a IA? O que a gente tem de ameaça com a IA? Então, quem tá fazendo isso pro engenheiro? Será que ele tá pensando nisso? Às vezes não tá. Pro médico, não tá. Ele tá ali fazendo a cirurgia, ele tá ali atendendo o paciente. Ele tá preocupado com o caixa. Tá preocupado se ele vai fazer, porque se ele fez, vai entrar, né? Isso do escritório de advocacia é um pouco diferente. Não é bem assim. Não quer dizer que ele fez que o resultado vai ser aquele. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Acho que o profissional de gestão consegue trazer essa visão para o negócio que a pessoa que está ali para operacionalizar, digamos assim, entregar
né, o produto dele, que no caso é o serviço, não vai ter tempo de ver. Ó, tem uma participação do Rony aqui, do curso de economia. Olá, Rony, seja bem-vindo aí, muito bom ver você por aqui. Quais as diferenças para os demonstrativos de resultados e balanços, está indo para contabilidade, contábeis, né? Contábeis, considerando as duas óticas, caixa e competência. Mudaria a apresentação contábil, o lançamento dos registros? Essa é uma questão bem... Vamos lá. Primeiro. Na verdade, tem uma demonstração para cada um dos tipos, tá? Porque as duas informações são relevantes. Contabilmente, o lançamento contábil, né? Pela norma nós precisamos lançar as operações de acordo com a competência. Por exemplo, comprei o copo a prazo, mas eu comprei. Eu só tenho uma dívida para pagar no mês que vem. Então, eu reconheço agora que eu comprei contabilmente. No mês que vem, eu só vou pagar a dívida da aquisição do copo. Isso é competência. O que é caixa? Mês que vem, eu vou lá e pago o copo. Então, as duas informações, elas existem contabilmente. Só que tem uma demonstração para mostrar o que é competência, que nós vamos falar de lucro ou prejuízo, que é a demonstração de resultado do exercício, e o que é caixa, que é o fluxo de caixa. As duas demonstrações são obrigatórias para qualquer tipo de empresa. Só MEI que não precisaria necessariamente apresentar todo o rol de demonstrações, mas elas são obrigatórias para as empresas, né? Principalmente as que nós estamos falando aqui. E no balanço patrimonial, as duas informações se espelham. No caso da Mariana, eu vou lançar essa dúvida, eu vou lançar essa pergunta de como que foi contabilmente, porque você já nos explicou que você criou uma equipe multidisciplinar para te apoiar. E eu acho que é isso que um bom gestor faz, né? Eu preciso fazer isso, não sei como, vamos juntos, né? Isso é uma informação, como que foi essa reestruturação contábil, né, e financeira. E a escolha do software, foi simples assim, você decidiu, eu vejo aqui nos catálogos e esse software vai se adequar à minha realidade. Foi assim? Como que aconteceu isso? Vamos por partes. Na verdade, assim, quando eu entrei no escritório em janeiro do ano passado, às vezes eu penso que faz 10 anos, só janeiro do ano passado. Quando eu entrei no escritório, o escritório já estava com esse ERP implantado. O ERP hoje dentro do mercado jurídico, acho que que tem maior mercado, inclusive, é esse ERP. Então eu já conhecia o ERP de longa data também. Fui uma usuária usuária é ótimo, mas fui uma usuária desse ERP há muito tempo. E quando eu entrei, a felicidade era o mesmo ERP, já conhecia, já nadava de braçada nele, fica mais fácil. Mas óbvio, a gente sempre olha, né? A gente sempre tá olhando para ver se tem outras coisas bacanas no mercado. Mas o principal que eu acho que para mim é assim, primeiro, se você tem um ERP, eu sempre falo isso, falo bastante, troco bastante ideia com o pessoal do mundo jurídico sobre isso. Gente, se você tem um ERP, usa. Primeiro, assim, usa até o fim, né? Mas usa. Não sei usar, preciso... Pede ajuda pro cara lá do ERP. Falando, suporte, me né? ajuda, eu não entendi, não sei como funciona. Como funciona isso aqui, aqui, aqui. Se eu fizer isso, para onde vai, como vai. Então, acho que a primeira coisa eu acho que o ERP, se você usar, vai funcionar. Porque, de alguma maneira, alguém se debruçou sobre ele e fez funcionar. Talvez você tenha que mudar uma coisa ou outra, de um ajuste de procedimento, que é isso que acontece. As pessoas querem o ERP, já é de prateleira, porque ele vem pronto, né? Sim, pacote, né? É um pacote, é difícil, você não vai ter dinheiro para montar um ERP como você quer. Não é muito dinheiro, a gente sabe isso, né? Desenvolvimento, horas de equipe interna, externa e tal. Então, se o RP veio, alguém já se debruçou sobre ele, sabe que ele vai atender. Então, você tem que fazer um ajuste aqui de procedimento interno. Então, o RP, a minha dica é, use. Não necessariamente ele vai atender no sentido assim, na hora você vai, tá bom, agora eu continuo meu... Não, aí você faz um estudinho de procedimento para ver se vai atender. Então, RP, na minha opinião, é essa. Usa, conheça dele. Essa é a dica que eu dou para todo mundo. Aí, voltando na questão de como a gente organizou, né? Então, de novo, como que funciona? Eu tinha contabilidade externa. Contabilidade externa estava fazendo o papel dela. Lucro presumido é diferente. Então, ela estava fazendo o papel dela. Tinha que fazer, entregava as demonstrações e tudo mais. Como era feito internamente? Gerencialmente, um DRE. Com base em caixa. Ó a confusão. Então, vamos lá. Quem está escutando aí, a Ney depois pode trazer mais detalhes. Eu vou falar as siglas. Mas eu tinha um DRE por caixa. Misturado um pouco ali. Tinha umas coisas de competência, mas estava uma mistureba. Então, eu fazia gerencialmente. Inclusive, quando eu trouxe esse case, eu falei por sócio, falei, gente, eu posso ir? É isso mesmo que eu vou ter que falar. Pode ir. Então, eu tinha isso. Quando a gente viu que tinha que fazer, e inclusive quem me ajudou muito foi o conselheiro externo, que veio de grandes empresas, grandes indústrias, inclusive, também. Um cara de mercado muito bom.
Ele veio e falou, gente, vamos colocar isso aqui assim, assado, cozido, frito, que é trazer para o regime de competência do jeito que é uma regra contábil. Então, quando isso veio para a equipe, óbvio, dá uma... E agora? Sempre foi assim, né? O sempre foi assim, é difícil mudar a cultura e tudo. Então, eu tinha acabado de chegar, eu falo alto, falo palavrão, eu dou risada alto, eu gosto de estar lá presencialmente também. Então, imagina a mudança disso tudo. O pessoal falando, meu Deus, ela quer que a gente venha. Eu quero ver a cara de vocês. Então, muita coisa mudou. E aí eu falei, ainda vai mudar tudo isso. É óbvio que causou na equipe um desconforto, porque toda mudança gera desconforto. O que eu acho que veio ao meu favor? A equipe me acolheu de uma maneira muito bacana, e é uma equipe que já estava lá há muito tempo. Há 6 anos, mais ou menos, acho que é a pessoa mais recente. E eu tinha acabado de chegar. Então, foi uma equipe que se desenvolveu com o diretor que tinha antes, que acho que veio trazendo para elas um desenvolvimento e capacitação, que foi muito bacana. Então, quando eu entrei, essa equipe, ela sentiu o impacto, mas elas logo entenderam que aquilo ia melhorar. Porque daí foi trazendo as metodologias, o porquês, né? Eu acho que o sempre foi assim, não dava, tá, mas por quê? Daí vai. Por quê? Porque daí a gente vai chegando nos porquês, até que foi assim que aconteceu. E aí a equipe me abraçou e a gente conseguiu fazer as mudanças necessárias pausadamente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu tive tem uma pessoa lá que é muito boa em negociação na equipe. Assim, ela é negociadora. Eu falei, vinha para mim, eu tinha que reduzir despesa, eu tinha que fazer uma mudança muito drástica de redução de despesa. Era isso que a gente precisava, porque o resultado não estava com o que os sócios queriam. E essa pessoa que tem na minha equipe, a hora que vinham os contratos para mim, vai ter que reduzir. Eu fui atrás, conversei com todo mundo. Quem usa, quem não usa, esse fornecedor, papapá. Não, vai ter que reduzir, conseguimos lá. Corta. Eu falei, chegou em mim, eu falava com o fornecedor, não ia. Eu falei, gente, eu não sou boa nisso. Fulana, dela, deixa comigo. Gente, essa menina foi incrível. Eu precisava dela na minha equipe. E ela foi assim, ó, eu não conheço negociadora melhor. Com ela, assim, o que precisa, vinha pra mim, gente, foi pra ela. E ela me ajudou, assim, foi um trabalho dela, tá aqui, negocia. E aí eu tinha uma outra pessoa que era, uma delas que é a Bianca, essa que eu falei, a Liliane, vou dar nome, elas gostam de dar nome, né? A Bianca era uma pessoa muito ágil. E ela, quando eu trazia assim, porque quando eu peguei em maio, junho ali, pra realmente fazer os fechamentos de resultado, eu tinha que voltar em dezembro de 2021, porque era o primeiro mês do nosso ano. E eu tinha que vir fazendo as correções. Eu não tinha o que fazer. Então era um looping. Tanto que o meu case, eu brinquei assim, 2022 o ano que não acabou, porque eu tinha que ficar voltando. A hora que eu vi alguma coisa errada, inconsistência, eu tinha que voltar lá em dezembro de 2021, que era o primeiro ano de 2022. E a Bianca era muito ágil, gente. A Bianca vai ter que mudar todos esses lançamentos, corrige todas essas contas, arruma isso. E ela vem. E aí a gente estava em maio, ela ia em dezembro, E aí a gente estava em junho e vinha. E assim a gente foi, até a gente conseguir começar a corrigir o sistema e entregar pra gente o que a gente precisava enxergar e fazer tudo funcionar. E aí eu tinha a Kari, que é a minha pessoa que cuida dos meus contratos de honorários. E aí agora olha só a diferença. Então eu estava numa pessoa cuidando de lançamento, uma pessoa cuidando da parte de redução das minhas despesas e eu tinha uma pessoa cuidando da minha parte de receita, que era a Kari. Ela tinha que conhecer os contratos de honorários, porque eu precisava saber quando que aquele contrato ia virar, que dia, que data, falar com os coordenadores jurídicos para falar, amigo, eu tenho esse êxito, quando vai cair? Porque eu preciso construir um orçamento, eu preciso ter uma previsibilidade de receita. E a Karen foi importantíssima para isso, porque ela conhece todos os contratos, todos não, né? Mas conhece profundamente, pega o contrato, entende, vai lá, chega no coordenador, como é que vai ser isso, como é que vai ser assado, me ajudando nisso. E, inclusive, organizar para fazer a gestão dos contratos de honorários. Então, essa equipe foi muito, muito importante para mim. Sem eles, eu tenho certeza que esse case não saía. Mas sabe, muito legal, 2 pontos que você falou ali. Primeiro que o escritório que você trabalha qualificou as pessoas. Né? Então, já havia uma preocupação, né? Então, de adquirir conhecimento, e aí você gera um potencial. Mas é como é o software lá. Se ele não for explorado, ele não vai trazer o resultado por si só. E aí, quando você fala dessa mudança, né, e a gente vê muito isso no ambiente corporativo, né, vai mudar a gestão, vem um gestor novo, e aí vem ordens novas, que é isso que a gente está acostumado a ver. Não, é um novo diretor, é um novo gerente, e ele vem com o seu programa de ordens e ele vai implementar. E muitas vezes
esquece que para essas pessoas que estão capacitadas e que são competentes, não se dá um sentido para as ações dela. Na medida que você vai falando, eu vou imaginando justamente isso. Opa, eu tenho um bom negociador, eu tenho uma etapa de negociação, né? Então eu delego, eu distribuo e eu vejo lá quem é... por que ela está correndo atrás dos dados anteriores? Porque precisa ter uma previsibilidade. Então, nesse sentido, já dá para perceber qual é o diferencial, né? E até esses modelos de gestão que são muito ultrapassados, né? De confiar somente numa única pessoa, de achar que aquela pessoa, pelo cargo hierárquico, ela chega lá da ordem, ela resolve tudo. Não, né? Ela tem uma visão, ela sabe o que fazer, mas ela também depende desse time, né, que vai chegar no resultado. E aí, então, aquele desconforto inicial, acho que um pouco, de novo, é muito da nossa cultura que muitas vezes a gente não envolve, né, as pessoas no processo e também não desenvolve o processo. Né? Então, não ter uma visão do processo, receber uma ordem para executar uma tarefa, por melhor que a ordem seja dada, se não fizer sentido, vai gerar retrabalho. Você teve muito retrabalho? Assim, a gente teve retrabalho porque eu precisava muito organizar, assim, eu brinquei no meu case, não sei se vocês chegaram a assistir, mas eu falei assim, gente, eu tenho que fazer tudo isso, desce o avião, a gente vai fazer a mudança. Não é assim, né? Uhum. Na verdade, o avião tá lá voando e a gente tem que construir e mudar com ele em voo. Então, não tem como a gente parar. Então, isso faz com que a gente tivesse um retrabalho. E não só isso. O próprio conhecimento meu do negócio. Então, quando eu montei, por exemplo, no primeiro plano de contas, vai atender? Eu achava que ia. Aí, conforme eu ia me aprofundando mais, eu ia conhecendo um pouco mais, daí eu ia falar, não dá, tem que mudar, porque isso não vai nos atender, não vai dar a visão que a gente precisa ter. Né? Porque tem coisa que você vai precisar analisar. Tá, eu tenho que analisar esse tipo de conta, essa conta. Se eu fizer aquela... Eu brinco, né? Tem conta grávida, você não sabe o que vai sair lá de dentro. Não dá. Então, assim... Ótimo. Tem conta grávida, não pode ter conta grávida. Tem coisa... Sabe aquelas contas diversas? Uhum. Eu tenho pavor de contas diversas. Não dá. Gente, vamos pensar o que pode ser uma conta que não seja diversas. Então, esse tipo de coisa aconteceu lá no escritório e foi devagarinho que a gente foi consertando. Não dava para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, sim, tinha um retrabalho nesse sentido. Por isso que a Bianca tinha que ficar voltando com uma do lançamento. Mas eu acho que valeu super a pena quando a gente fez a virada de chave em janeiro deste ano, que inclusive eu brinco, né? Por que 2022 não acabou? Porque 2023, gerencialmente, eu tô com 13 meses. Dezembro de 2022 está dentro do meu ano de 2023. Gerencialmente. A virada vai ser agora, 23. Mas janeiro a gente fez a mudança de regime para competência mesmo, do jeito que o figurino pede, e a gente faz o acompanhamento do demonstrativo de fluxo de caixa. Então hoje a gente tem as duas coisas no escritório que não se tinha antes. Também são 3, mas a gente tem o DRE, a gente tem o DFC projetado, tanto o DRE quanto o fluxo de caixa, projetado para o ano inteiro. Então a gente consegue uma previsibilidade, uma decisão sobre parcela ou não parcela, por exemplo, compras, como a Neide deu o exemplo da água, né? Uhum. Mesma coisa, antes a gente não tinha isso, era meio... Eu lembro que quando eu cheguei no escritório, tinha uma pessoa que falava assim pra mim, não, sempre parcela em 10 vezes, deu. Por quê? Por quê? E era uma conta assim, juro por Deus, de Milão. Gente, não faz sentido parcelar em 10 vezes Milão. Aí eu tinha 10 compras de Milão todo mês. Me dava 1.000 todo mês também no caixa. Então, coisas nesse sentido que daí a gente deu um exemplo bem bom, mas é verdade. A gente não olhou para isso. Agora a gente olha para isso na unha. E cuidando de despesas e custos, cuidando sempre, né? Mas é isso. Eu vi aqui o Dias, né? Ele está falando que iniciante em contábeis já auxilia alguns autônomos, né, e observo que os brasileiros são excelentes na atividade principal, aquilo que a gente está falando, são ótimos na prestação do serviço, né, da entrega ali. E aí, porém, muitos acabam não prosperando por erros básicos, como misturar, né, pessoa física e pessoa jurídica. Esse é aquele problema nosso aqui. O dinheiro entrou, o dinheiro é meu, né? Sou eu que estou trabalhando, né? Aquela visão de autônomo, né, de prestador de serviço. E ele fala assim, né, aqui no Japão, eles não abrem um negócio sem antes contratar um planejamento tributário. Eles gastam muito com contador e marketing, né, no sentido de, eu acho que já a experiência deles, né, de, vamos começar com algo que não vai me trazer essa intranquilidade, eu preciso saber, né, principalmente questão tributária, né, eu tenho que ter um planejamento, porque até isso, aqui, às vezes, o indivíduo começa a trabalhar,
né, aquela coisa de misturar pessoa física com pessoa jurídica. Depois, primeiro ano, esses anos que nunca mais acabam para eles, para você, por enquanto, só não acabou 2022. Para alguns, já cada ano novo é um ano que não termina. Porque daí ele pensa, nossa, mas eu tinha que pagar isso de imposto, eu tinha que pagar aquilo e tal. E aí, opa, vou ter que trabalhar mais, ou vou ter que correr atrás, e as contas nunca se ajustam, né? Verdade, não provisionou? Porque não tem essa visão de como que as coisas vão funcionar lá na frente, até para poder quantificar. E eu acho que isso que ele fala aqui acontece com muitos empresários que às vezes é comum relatos, né? Não, cara, eu me mato de trabalhar e eu nunca consigo regularizar. Ou como a gente já falou em outro podcast, né? A fobia financeira, às vezes o indivíduo ele não quer nem olhar para as contas dele, porque ele sabe que tem um problema, ele tem um monstro guardado ali, né? E ele tem medo de enfrentar, então eu vou fingir que não é comigo, não vou olhar o saldo, não vou verificar, né? Vou esperar até ser notificado e que daí é fatal e ok. Sim. Mas eu achei interessante quando você falou, e eu fico imaginando, né, esse provisionamento traz a tranquilidade até mesmo para as decisões do conselho não serem só retroativas, né? Para que esse conselho ele olhe, né, para a projeção e de novo, né, começar a fazer ali as análises estratégicas. Aí vai chegar num outro estágio da empresa, né, que já sai daquele sufoco, sai de estar perdido em contas de milão parceladas em 10 vezes eternamente, né? Você sabe que eu fico com o coração quentinho, gente, quando eu ouço esse case. Eu já comentei aqui também um dia que a minha dissertação de mestrado, minha pesquisa de mestrado foi muito similar, Mariana, porque era uma empresa, ela era farmácia de manipulação e indústria de medicamentos, então ela tinha um misto de serviço e indústria. Uhum. E na época, nós implantamos um conselho consultivo para atender uma empresa de menor porte, que não tem tanta dinheiro para contratar profissionais específicos para todas as áreas. E aí que você falou, dá uma segurança para olhar para frente, mas por outro lado também dá uma freada, Marcos, porque às vezes os empresários eles são tão visionários, eles não estão olhando lá para frente. Tá mais fácil ver que o caixa tá bom agora, né? Tô fechando o ano, tá bom. Agora quando eu olho para frente e talvez esse cenário não se confirme lá para frente, a minha perspectiva muda. Então eu acho que a grande o grande ganho que vocês tiveram foi esse olhar para frente que você comentou logo no início, né? Todo esse trabalho, toda essa construção, toda essa dedicação dessa equipe foi para construir uma informação que a Marins Bertoldi precisava e não sabia que precisava, que é a grande sacada, né? E que a partir de, então, vamos dizer, janeiro de 24, vai trazer um cenário completamente novo e mais tranquilo para a gestão. Sim, a gente já tem, na verdade, óbvio, 2023 já vai ser um ano, foi um ano, na verdade, né, já tá acabando, né? Foi um ano, assim, de muito aprendizado no escritório, a gente cresceu muito, seja em número mesmo, a gente conseguiu crescer, eu consegui crescer 35% da minha receita em relação ao ano passado, a gente vai chegar nessa projeção, vai ser maior até. Mas a minha projeção estava quase 35%, vai dar um pouquinho mais. Ufa, né? Já pensou se fosse o contrário? O meu resultado líquido em percentual em relação desse ano, em relação ao ano passado, vai dobrar. Isso por quê? Porque a gente teve uma redução muito drástica de despesa. Aí você fala, tá, mas o que você cortou? Ué, eu cortei o que não precisava. Estou entregando tudo que eu precisava entregar, e mais, porque eu estou entregando 35% a mais de receita. Uhum. E com uma despesa 40% menor em relação ao ano passado. Uou. É muita coisa. E aí você olha assim, será que quando você está em vaca gorda, o que você faz? Você contrata. Você vai lá e fica... Eu brinco assim, né? Quando a gente está em casa, eu faço isso, eu também faço isso. Daí eu tenho Netflix, daí eu tenho... Como é que é? Spotify. Eu tenho... Todos os serviços de streaming. Cada um que aparece um filme que você Disney, não tem no... Star Plus, blá, 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 blá. Cara, daí eu tô em vaca gorda. E quando você tá em vaca magra, o que você faz? Você vai lá e vê qual desses você vai ficar. Então você contrata, só que você já gastou, né? Assim, você não precisaria ter gasto. E aí você, na verdade, a tua receita já estava diminuindo, você ainda estava com aquele nível de despesa muito alto. Uhum. Isso a gente não teria se você estivesse olhando para aquilo. Que é como? Olhando para frente, não só para trás. Se você olhar para trás, assim, já paguei a Netflix, já paguei não sei o quê. Mas, já era. Já era. E você está contratado às vezes, né? Tem coisa que você contrata e daí tem fidelidade. E daí? Como é que faz? Então, olhar para frente, por isso que a predição, né, assim, quase uma mãe de Iná pode falar, não existe mais, mas é predição, né, a gente olhar para o futuro e tentar prever o futuro mesmo, e os números podem nos ajudar, se a gente tiver organizado, se a gente tiver disciplina,
né? Todo mundo disciplina. E eu acho que o processo de orçamentação foi bem importante também, porque foi por conta dele que a gente tem o que a gente tem hoje. E agora a gente vai para um 2024 também. Fizemos agora o orçamento, temos coisas para fazer, cortar, aumentar, vamos investir, sim, mas agora a gente tem, como a gente vai a decisão disso é mais concreta, é mais pé no chão, a gente sabe o que está fazendo e consegue colocar e ter uma estratégia diante do número, olhar o número e pensar na estratégia de acordo com aquele número, que é o número verdadeiro. Senão antes a gente não tinha certeza, né? Agora a gente tem certeza. E tinha essa visão das vacas gordas somente por causa da entrada do caixa e não tinha a percepção. Exatamente. É muito interessante ver isso, porque fazendo esse trabalho abre portas para outras esferas, né? Então, melhora do ambiente institucional, né? O próprio aperfeiçoamento, diversificação de novos produtos e serviços, né? Senão você sempre está correndo atrás. Né, segurança dos sócios, de que o resultado recebido realmente é o resultado real, né? Sim. Eu vou trazer para uma última questão aqui, que a Rejane Faiden, me perdoe se eu pronunciei incorretamente seu sobrenome, ela perguntou o seguinte: Mari, o fluxo de caixa para o período de 1 ano, ele dá muita diferença? Ele é realizado e previsto? O que você acha? Assim, ó, o que eu previ para o ano, acho que eu vou chegar bem próximo, tá? E isso num trabalho complicado ali de previsão de receita que vai receber. Principalmente porque dentro do escritório da advocacia a gente tem, acho que o maior desafio é prever a receita. Porque você não tem certeza da receita. Você tem, né, eu estava conversando com a Neide um pouco antes, você tem uma receita, por exemplo, se eu estou defendendo a Uniter, vou pensar agora no caso jurídico, mas isso pode se aplicar em outras situações. Mas se eu estou defendendo, por exemplo, a Uniter num processo, e a Uniter é um ativo, por exemplo, para vocês, quando dá o trânsito julgado, você pode reconhecer uma receita que vai entrar para você, que vai ser um dinheiro que a Uniter vai receber. E eu tenho meu contrato de honorários com a Uniter. E eu tô lá e vou fazer o trânsito julgado na ação. Se a gente tem que receber o dinheiro, eu vou receber também. Mas eu sei, pode não ter dinheiro para receber. Aquele cliente, aquela empresa que a gente, por exemplo, está no polo passivo, ela pode não ter nada para me pagar. Então, se você tem você reconhece, vai estar lá. Mas eu não posso reconhecer. Dentro do escritório, se eu fizer esse reconhecimento da receita, eu vou ter que pagar imposto daquilo também. Não dá. E eu vou ter que vou reconhecer uma receita que eu não vou receber. Não tenho certeza do recebimento. Então, é bem complicado a gente ter a previsão da receita dentro do escritório da advocacia. Não é tão simples quanto em outros negócios. Às vezes o médico, ele, né, fez a consulta, óbvio, o plano pode glosar, tem várias coisas ali. Mas ele sabe, assim, ele fez, ele entregou. Dentro do escritório da advocacia, a gente tem muita situação que, entre aspas, a entrega é o êxito. Eu vou receber só no êxito. Tem muitas situações que é só no êxito. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, não é tão simples para a gente cuidar da receita. Hoje, como que eu vou fazendo? Eu tenho lá projetado para o ano inteiro o fluxo de caixa. Mês a mês eu vou olhando o previsto, realizado, previsto, realizado. Da mesma maneira que eu tenho dentro do DRE, né, o orçado, realizado. Mas ali eu vou acompanhando. E aí, todas as discrepâncias, eu vou colocando o porquê. E eu jogo para frente. Então, por exemplo, eu tenho uma situação lá que eu tinha lá X para receber em janeiro, não recebi. Advogado, pegue sua bolinha de cristal e me diga quando eu vou receber. Mas você tá lá com o ministro do não sei das quantas. Me ajude. E aí a gente joga para a melhor estimativa possível. Hoje eu vou dizer que estou chegando bem perto. Está muito próximo do previsto, do realizado que a gente está conseguindo alcançar. No ano, no mês a mês, tem mês, assim, eu tive situação que eu tinha para janeiro, uma situação zona, que ela foi só acontecer em junho. Como eu já tinha conhecimento disso, meu fluxo de caixa estava organizado, porque essa receita que não entrou vai só receber em junho. E foi isso que aconteceu. Recebemos em junho. Então a gente tinha isso. Em compensação, eu tinha outra que era para novembro, aconteceu em novembro. Então eu sabia que essas iam fazer os dentes no meu caixa. Eu sabia, porque eu vinha acompanhando mês a mês. Só que o meu fluxo de caixa, o do ano eu não mudo, mas no mês a mês eu vou ajustando. Então, se aquilo estava previsto para janeiro não vai mais, estava lá. Mas quando eu for pegar o previsto, por exemplo, do outro mês, eu já vou jogar para aquele mês. Então, é assim que a gente vai fazendo. Não sei se é o melhor modelo, pensando, mas pra gente funciona super bem, porque daí eu tenho controle do que a gente vai gastar, como eu vou gastar, vou investir agora, não vou investir agora, e assim vai. O grande pulo do gato é fazer essa gestão, né? Porque tem fatores externos que impactam, tem fatores internos que impactam. Então, 100% realizado e previsto é
muito improvável, só se for num mercado muito regulado, assim, sem muitas variáveis. Mas é muito improvável. Mas o grande diferencial é esse que você faz, é fazer essa gestão e ir acompanhando. E no caso, assim, não tenho certeza que a causa vai entrar em janeiro, deixa uma gordurinha para pagar suas contas, né? Não vai contar com o ovo antes da galinha deixar ele à disposição, né? Então é isso. Eu vou passar a palavra para o professor Marcos, para as palavras finais, para a professora Mariana. Para a Mariana, já estou te promovendo a professora também. Foi uma aula que nós tivemos aqui. Não tem por que não. Então você é assim. Eu acho que é importante ressaltar, né, as falas daqui, né, justamente desses aspectos, né, relacionados à nossa cultura, a nossa percepção, né, da atuação profissional em relação aí a profissionalizar certos ambientes, né, como a gente disse, os profissionais que prestam serviços, eles são muito competentes no exercício, até como o Dias falou lá do Japão, né, mas precisa ter essa visão multidisciplinar, que é o que a gente sempre dá o enfoque aqui, né? Não é à toa que a gente sempre está falando de contábeis, de economia, né, gestão financeira, e no caso aqui também a gente tangencia questões do próprio direito, né? Então essa experiência que foi relatada hoje, ela é muito importante, né, para mostrar que é necessário iniciativa e uma visão, uma compreensão, né, do ambiente que você está inserido. Eu acho que foi excelente, foi maravilhoso ouvir isso e trazer essa experiência para os nossos ouvintes. Que bom, gente, eu agradeço, acho que eu aprendi também bastante com esse case, com esse ano que passou e 2023 também. Eu queria agradecer a equipe que me ajudou muito nesse processo, ao próprio escritório, a equipe como um todo, não só a equipe financeira, digamos assim, mas toda a equipe do escritório, acho que todo mundo se abraçou, principalmente na questão desse processo de orçamentação. Então, o engajamento, acho que isso, para mim, assim, estourado, sem contar, óbvio, tivemos ganhos financeiros com esse projeto, mas o principal, acho que foi o engajamento de toda a equipe para a construção do resultado. Porque agora todo mundo acompanha, né? Eu brinco assim, gente, não deixa a luz acesa, não tá lá, não gasta papel à toa, não faz isso, não faz aquele. Cuida do negócio como se fosse seu, e acho que isso a gente conseguiu um engajamento muito grande de toda a equipe, não só, né, da equipe financeira. Acho que todo mundo, assim, a gente se abraçou mesmo para a construção desse resultado e que a gente vai alcançar em 2023 principalmente, e eu tenho certeza para 2024 e nos outros anos, porque a gente está trabalhando para isso. Sensacional. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da equipe e parabéns a Marins Bertoldi por ter tomado a decisão de promover essa mudança, né? Porque os sócios, os acionistas tomaram a decisão junto. E dentro de um contexto brasileiro onde a gente tem cases de insucesso, né, gente? De empresas muito robustas, que teoricamente tem tudo estruturado, né, com todas as informações muito, abre aspas, embasadas, e de repente a gente descobre que são fakes, né, que tem fraudes relevantes e divulgadas e impactam a sociedade. Então, parabéns por isso, parabéns por implementar políticas de governança, por perceber a relevância e não porque uma lei obrigou, né, por ter medo dela. Isso realmente é um case que precisa ser levado, precisa ser divulgado e que todas as empresas se espelhem nesse processo. Parabéns por isso. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui hoje. Vou ler aqui, porque sempre é bom receber um bom feedback, né? A Georgia falou que ela gostou muito do aprendizado, que foi um podcast excelente. E eu acho que todos nós aprendemos muito com o caso da Mariana aqui. E queremos convidar vocês, porque nós teremos mais um último Pod Money esse ano. Vai ser em dezembro, dia 14, professor Marcos. Agora não lembro se dia 14 Enfim, vocês vão receber a divulgação, mas a ideia do próximo Pod Money vai ser fazer uma retrospectiva de fatos relevantes que aconteceram no mundo contábil, econômico e financeiro em 2023 e dar aí uma previsão, sem ser mãe de nada, né? Sem bola de cristal, mas aí uma possibilidade do que esperar para 2024. Então não percam. Até lá.